um tema interessante. Aí hoje acho que eu consigo conversando com vocês, aí vai ficando gravando aqui. Qualquer coisa, a Andresa me dá um toque se alguém falar alguma coisa. Mas só para a gente tentar entender esse avanço de Freud, não sei se na leitura de vocês foram tendo essa percepção. Freud, acho que eu vou ter que trocar o óculos. Esse óculos aqui, que eu enxergo bem de perto e aí eu enxergo bem de longe. Aí esse aqui é o multifocal, né? Então fica esse. O ruim desse aqui é que aí ele dá brilho. É uma piada. É 8 ou 80, né? Mas aqui a Márcia chegou, também chegou a Andréia também chegou. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, Andréia? Teve mais uma pessoa também que chegou aqui que eu vi. Mas, bom, a gente estava caminhando aqui na construção do que a gente chama de segunda tópica, né? Então, na segunda tópica, Freud foi montando essa compreensão do aparelho psíquico como o ego, o superego e o id. Então, isso é importante para a gente ter uma compreensão, porque agora ele vai passar, não na aula de hoje, mas no nosso próximo encontro, a discussão de como é que se constrói o complexo de Édipo. Lembra que foi até a nossa conversa naquele nosso bate-papo? O que é interessante é que na segunda parte desse capítulo, esse é o tema, onde ele vai falar não de complexo de Édipo nesse sentido, ele vai usar o nome, mas ele vai falar de complexo de castração. Ele vai fazer o comparativo, quer dizer, o que é equivalente para a mulher ao complexo de castração. No homem, o complexo de castração, e a mulher ele vai chamar de complexo do amor. Mas isso as outras emoções que ele vai trazer, se der tempo ainda hoje, mas se não, semana que vem. No de hoje, ele faz uma recuperação de algo que ele já tinha discutido, acho que na 25ª conferência, onde ele fala de neurose. Então, assim, nós estamos agora caminhando para uma noção de, uma vez compreendido como é que o aparelho psíquico esse aparelho psíquico, quando chega sofrendo, como é que ele está sofrendo? O que é esse fenômeno? E é interessante, porque aqui a gente está no marcador de águas. Quer dizer, enquanto você vê assim, várias psicologias trazendo um sintoma como tendo que ser tratado, a grande pergunta, psicanálise cura, né? Eu vou fazer análise. Essa é uma pergunta, assim, principalmente quem está começando estava com a paciente a semana, ela falou assim, mas você acha que eu tenho solução para mim? É uma pessoa, né, que está buscando uma saída, uma solução. Você acha que tem saída? A psicanálise vai me curar? Eu falo, olha, a psicanálise não pretende curar ninguém, mas ela cura. Então, como é que é esse fenômeno? Se ela não pretende curar, como é que ela cura? Então, o primeiro passo, a gente precisa entender que, para a psicanálise, sintoma não é doença. Então, quando a gente fala assim, eu estou com fobia, a gente vai para o médico e dá um remédio para a fobia, né? Esse caminho de alguma forma, tirar a fobia. Ele vai para o hipnólogo, ele tira para a gente, desensibiliza, anula emoções, cauteriza, faz algum caminho para que aquilo não doa tanto. E a psicanálise não faz esse caminho. E o mais curioso é quando, no processo da análise, o analista sequer toca no ponto que dói. Que essa, muitas vezes, é a revolta do paciente. Fala assim, eu vim aqui para falar da minha insônia e esse assunto não veio à tona. É porque a insônia foi uma solução encontrada. Então, nesse capítulo 32, Freud começa a trazer de novo, rediscutir o que ele chama de ansiedade. Então, assim, quando é que surge a ansiedade? O que é curioso é porque aqui ele traz um contraponto sobre algo que muitas vezes também se busca. As minhas ansiedades pré-natal, elas têm valor? Olha, Freud não discute isso nesse momento. Então, quem vai discutir isso são outros teóricos. Né? Bion vai trazer essa temática. Né? Mas, assim, Freud aqui começa a dizer assim, que o primeiro campo de estresse que eu tenho, quer dizer, a construção daquilo que eu vou chamar de ansiedade, ele vai chamar isso de ansiedade realística, é no nascimento. Então, e isso é interessante, porque na teoria, por exemplo, quando ele começa a falar assim, da saudade que eu tenho do céu, aquilo que a gente falou na semana passada, do nirvana, da busca de um paraíso, da esperança de uma vida melhor, todo esse caminho de esperança que nós temos, como se fosse uma saudade de uma vida que a gente imagina ter tido, e eu pego até um gancho para dizer assim, aquele contraponto que algumas pessoas acabam tendo quando fazem em busca de uma vida passada, não é incomum o paciente chegar para a gente e falar assim, eu fui no terapeuta tal. Só é horrível quando ele diz que foi num psicanalista e descobriu isso, né? Eu fui no terapeuta e ele descobriu que na outra vida eu era um rei, né? Na outra vida eu era um escravo. E aí você começa a discutir assim, por que nós temos a necessidade
de dar um sentido a uma vida antes da nossa vida. Porque Freud diz assim, quando eu nasço, eu crio a minha o primeiro foco, ponto neurótico, que ele vai chamar de ansiedade. Né? E aí, o café está aprovado? Matar o povo de inveja. Quem veio, está tomando. Quem não veio, fica só com o Adriano, depois Helene comentando no grupo se ficou bom ou não. Era para ter trazido o shot, mas calma que eu... vamos tomar um shot. É bom que a gente já sai, mas é um shot de café. Mas é um licor de café. Né? É tipo um café suíço. O café suíço já tomou. Uma delícia. Né? Mas vamos esperar o frio e eu trago café suíço. Não vou contar a receita desse aqui. É segredo da Andresa. Mas, gente, eu começo a brincar e eu perco o ponto que eu estava, né? Mas faz parte. Isso, quando a pessoa chega com essa discussão, ela está fazendo algo que não é da psicanálise. Então, é muito estranho quando você vê assim, que isso é feito por um psicanalista. Assim, que um terapeuta faça essa busca, que um hipnoterapeuta faça essa busca, é legítimo, é tranquilo, né? Independente da crença, da percepção dele. Mas um psicanalista fazer uma busca de uma vida passada na história do seu paciente é um pouquinho temerário. E por que temerário? Porque quando a gente começa a discutir psicanálise, a gente percebe que a primeira impressão traumática que nós temos é o nascimento. Então, assim, Freud vai chamar isso de uma neurose realística. E o que é essa neurose realística? O que é essa ansiedade realística? Então, ele começa a trabalhar alguns conceitos, e ele, no texto ele já inicia falando assim, olha, eu estou propondo conceitos. E a gente pode, no decorrer das sessões, descobrir que esses conceitos não são verdadeiros. O que é gostoso nessa discussão psicanalítica é isso. É um conceito da metapsicologia. Né? Eu tenho estudos e a cada estudo eu revalido ou me corrijo. Né? Então, assim, o psicanalista não tem a pretensão de acertar o diagnóstico. Eu me lembro, vocês que trabalham na área da saúde, né? Eu me lembro de uma paciente minha que chegou e me disse assim, ela chegou para o psiquiatra dela, falou assim, olha, eu não concordo com o seu diagnóstico, aqui na Clínica das Palmeiras, não concordo com o seu diagnóstico. Você me ouve 5, 10 minutos aqui e diz que eu sou bipolar. Eu estou na análise ali há meses e, como meu analista, não chegamos ainda a uma estrutura de quem eu sou, quais são os meus problemas. A cada sessão eu descubro algo novo. Aí o médico, esse psiquiatra chegou e falou assim, você está certo, eu não posso, era 15 minutos, eu não posso chegar à conclusão em 15 minutos do que você é. Em 5. Quando você já se levanta, eu chamo o seu nome, fulano de tal, e eu vejo o seu jeito de andar, o seu jeito de sentar, a sua fala, eu já tenho que já sentar, pegar a caneta e já te dizer o que você é. Se em menos de 5 minutos eu não descrever o seu sintoma e a sua doença, eu não sou bom. Eu falei, me surpreendeu, quer dizer, os 15 minutos era pouco. Quer dizer, no diagnóstico psicanalítico, aquele livro do Caligares, ele trabalha nesse tema. No diagnóstico psicanalítico, eu faço o diagnóstico para desautorizá-lo a cada sessão. Quando meu paciente chega, eu vejo nele toque, padrão, jeito de lidar com o sofrimento. Na sessão seguinte, talvez tudo aquilo tenha cessado. E na outra sessão, talvez eu tenha que voltar atrás exatamente no ponto, mas eu achava que ele era obsessivo. Opa, mas então ele é obsessivo. Não, mas agora eu estou vendo a característica de histeria. Quer dizer, o que Freud está dizendo assim, eu tenho conceitos, eu apresento conceitos sobre o meu paciente e eu reviso esse conceito. Então, eu não posso ter medo de errar. Então, a psicanálise não tem uma pretensão de ser uma ciência exata, científica, nesse sentido de comprovar em laboratório, ela não tem essa pretensão. Não é que ela não é que ela queria ser. Ela não tem mais essa pretensão. O Freud inicial tinha. Ele falou, mas Freud não queria tornar a psicanálise uma ciência. No começo ele queria. Né? Mas olha como é que ele começa esse capítulo aqui, o capítulo da página, que se vocês estiverem acompanhando no livro, é a página 55, no material que eu mandei para vocês. Não se surpreenderão se saberem que tenho muitas novidades a relatar a respeito da nossa concepção da ansiedade e dos instintos básicos da vida mental. Aí ele diz assim, tem um motivo especial para usar a palavra concepção. Aí ele diz assim,
que é a concepção? É, contudo, verdadeiramente uma questão de concepções, isto é, de introduzir as ideias abstratas corretas, cuja aplicação ao material bruto da observação nele produzirá ordem e clareza. Quer dizer, eu tenho uma teoria, eu começo a aplicar essa teoria no atendimento do meu paciente e eu posso confirmar, ou posso, no decorrer, descobrir que eu errei. Mas o que é gostoso é que, mesmo errando, eu conduzo meu paciente a algum lugar. Por quê? Porque eu levo ele a discutir os próprios sintomas. Então, assim, como eu não estou focado no sintoma, eu não tenho a pretensão de não acertar. Eu tenho a pretensão de torná-lo livre do sintoma. Então, assim, se o sintoma sou eu que chego ao terapeuta, no momento em que no momento em que aquilo que demandou de mim para que eu me tornasse aquele sintoma começa a cessar por meio dos novos diques que eu vou pondo, quer dizer, falando dos meus sonhos, livre associação, elaborando os meus conceitos, tendo insights, o meu eu muda. Então, o que chega à análise o Orlando que chega para fazer análise será o mesmo Orlando que terminará todo o processo da análise dele. Não, mas não mudou? O Orlando não. Mas o sintoma do Orlando muda. Porque o Orlando, no momento que ele chega, ele é um sintoma e esse sintoma dele é alterado. Então, o Orlando que chega e o Orlando que sai não são os mesmos nesse sentido. E ele diz assim, ó, descrevemos a ansiedade como um estado afetivo. E o que é estado afetivo? É o estado que tem vínculo, tem afeto, tem correspondência. Então, Freud está falando das ideias que são construídas numa instância que ele vai chamar de represada, reprimida, da qual eu não detenho mais o controle dela, eu não tenho a percepção mais dela, e essas ideias, quando elas se tornam conscientes, elas precisam de uma nova roupa. Isso a gente já falou em várias outras aulas, né? Essa nova roupa, ela tem a ver com o próprio contexto que está vindo ali. Então, assim, voltamos àquela velha ilusão de que buscamos o sonho pela novelinha que o sonho nos conta. Não. Orlando. A novelinha que o sonho nos conta nada mais é do que um gancho. Alguém falou alguma coisa? A Marluce. Sim, oi, Marluci. Viu? Quando você fala assim que meu eu muda, porque o sintoma muda, né? Essa mudança, ela acontece independente da intervenção do analista, só em função da fala? Só em função da transferência que começa a acontecer. Lembra que a gente viu na semana passada que o que chega no consultório é a resistência? Quer dizer, muitas vezes nós temos a noção de que a resistência ela acontece no contato do paciente com o analista. O caminho não é esse. O paciente chega em resistência. Então, quando o paciente fala assim, eu estou com insônia, eu pego sempre o gancho de insônia, que é muito simplório, né? Eu estou com insônia, isso é uma resistência. Quer dizer, ao invés do paciente enfrentar, de fato, a demanda real dele, da qual ele nem tem ciência disso, esse paciente resiste como? Tendo insônia. Então, um caso que eu quero até... tem até nome isso que eu vou falar, chama-se encontro com hora marcada. Esse é o tema, né? É o paciente meu que todos os dias, 3 horas da madrugada, ele acordava, ia fumar um cigarro dele e vem para a sessão. Por que eu acordo todo dia às 3 horas para fumar? Por que eu faço essa demanda? E depois ele descobre o motivo. É isso aí, depois, quando eu fizer o videozinho, vocês vão descobrir esses detalhes, né? Mas, então, isso já é uma resistência. Ao invés dele enfrentar, nesse caso desse paciente, que ele precisa de uma orientação e se vê desempoderado e infantilizado, ele sente vontade de fumar. É resistência. Então, assim, esse paciente que vem para o consultório, ele está sob resistência. No momento que ele se permite falar sobre ele quebra isso. Então, independente da perícia do analista, é mais ou menos assim, o analista, talvez, se ele ficar quieto, ele causa menos dano do que se ele falar. E o problema é que isso gerou uma escola de psicanálise, um grupo de psicanalistas que, por ter isso como quase que um mantra, resolveram não falar mais nada, resolveram não se implicar na história do paciente, começaram a ter medo do processo de contra-transferência. Então, dentro do que você perguntou, Marlos, quer dizer, só o ato de alguém se dispor a procurar o analista já começou a quebrar a resistência e, detalhe, já começou a transferência. Você procurou lá, olhou assim, eu vou fazer análise com o João.
eu não gosto desse nome, João. João era o meu vizinho quando era criança. Começou, percebe? A transferência já começou pelo nome do seu terapeuta. Não, mas eu vou. Já que eu tinha um problema na infância com o João, que tal eu pegar, então, um terapeuta com o nome João? O ato da transferência é por isso que a escolha do analista ela é extremamente livre. O paciente não pode ser, você vai se tratar com fulano de tal. Tem que ser muito livre. A pessoa tem que falar assim, não, eu vou me tratar com tal pessoa, por quê? Porque gostei dele ou porque eu odiei ele. Eu já tive paciente que veio porque me odiava e eu falava assim, olha, eu vou descobrir por que eu não gosto de você. Mas a transferência, para a transferência ocorrer, não tem que ter um pouco de empatia ou não? Sim, mas a empatia né, ela não implica em tempo de convivência. Ela não tem essa implicação. Pode ser por qualquer fator, aparência, nome, local. O primeiro ponto de empatia vai ser escolha. Vou fazer análise com fulano. Já é um processo empático. Você aceita o desafio de se abrir com essa pessoa. Então, quando o paciente se senta, chega na sua sala, já começou o tratamento. É porque nós temos uma visão muito médica de que você vai ao médico, o médico acerta o diagnóstico, passa o medicamento ou tratamento adequado e você se cura. Então, essa herança passa para o processo psicanalítico como se fosse da psicanálise. E Freud demorou um tempo para se desvincular disso. É por isso que ele coloca, quando ele vai trabalhar sobre análise leiga, ele vai colocar que é preferível que não fossem médicos. Ele fica muito vinculado a isso. Isso a gente vê, inclusive, na história da psicanálise no Brasil, que os primeiros ditos psicanalistas não eram psicanalistas, eles eram médicos que usaram da psicanálise como ferramenta. Então, eles alejaram a psicanálise. Por quê? Porque eles eram médicos e tratavam os pacientes por serem médicos com o viés e com a busca da medicina. É isso que alejou a psicanálise nos Estados Unidos. Quer dizer, nos Estados Unidos, quem é o psicanalista? Um médico. E sendo um médico, ele traz exatamente esse caminho de quê? Na medicina, ele está treinado para isso. Ele não pode negar a forma como ele precisa do diagnóstico, precisa de tratar. Então, quando o médico faz um caminho diferente, ele tem que fazer uma torção, né? Ele não faz uma distorção, porque ele precisa torcer, ele precisa fazer uma rearticulação de tudo isso. Então, assim, na escolha do analista já começa a transferência. E você está certo em dizer que tem que haver empatia. Tem. Mas de quem? Do paciente, não, do analisado, como é que fala? Da pessoa que está procurando o analista. Na verdade, a empatia tem que acontecer do analista para o paciente. Do analista. Eu, terapeuta, tenho que dar conta, e isso vai acontecer na entrevista, né? Eu tenho que dar conta de me colocar no lugar do paciente. Sim. E assumir, e mesmo que eu precise criar uma história, isso que eu até comentei você chegou eu fiquei de te mandar o livro, não te mandei, né? Desafios da Terapia. No Desafio da Terapia, acho que é o Yalom, eu acho que é o Yalom que escreve Desafios da Terapia. Ou Yalom ou é o Násio, mas acho que é o Yalom. E ele fala exatamente isso, quer dizer, o terapeuta precisa, ao receber o paciente dele, a primeira coisa que ele tem que fazer é, identificando ele, criar uma fantasia. Então, por exemplo, a pessoa chega lá e diz assim, eu estou em luto, perdi meu pai. Então, ele precisa trazer essa história. Como é que é perder o pai? Então, ele precisa criar para ele entender. Então, o processo empático é do terapeuta para o paciente, para o analisando. Agora, mas qual é o papel do analisando? É de entender que o terapeuta é o sujeito suposto saber. Quer dizer, ele sabe aquilo que eu não sei. Então, assim, o processo é invertido. É por isso que o processo é transferencial, mas onde o terapeuta se coloca de forma empática e o paciente se coloca de forma receptiva. Fala, ele sabe aquilo que eu não sei e por isso ele vai me contar. E aí vem a pergunta, mas ele precisa saber? Não, ele precisa de um ambiente onde isso acontece. E é por isso que a gente coloca muito essa questão do para-analítico. Começa a haver um processo de parceria. O oposto começa a acontecer também, mas vai acontecer no decorrer. No decorrer da terapia, o terapeuta também fará um processo de entender que aquele paciente, compartilhando a história dele, está trazendo a própria história do terapeuta. Falou, opa, pera um pouquinho, eu estou me vendo nessa história. Então, aí é por isso que esse analista precisará estar em supervisão inicialmente. Por quê?
Porque o fantasma dele, a imago, as imagens criadas, virão toda à tona. Por quê? Porque de forma muito objetiva, nós todos somos crianças. Então, por exemplo, a psicanálise é acusada de rotular seus pacientes. Na verdade, a psicanálise simplifica os pacientes. Quando a gente fala assim, estamos tendo nova doença. Para a psicanálise, não tem nenhuma doença nova. Para a psicanálise, nós temos uma estrutura que se forma. E nesse capítulo, Freud deixa claro, ele só faz uma revisão, ele faz uma adequação do conceito aqui de ansiedade, ligado agora à segunda tópica. Porque na conferência 25, que ele tinha feito há 15 anos atrás, ele falava de ansiedade, ele vai repetir todo esse conceito, e aí no segundo momento ele fala, agora eu quero mostrar para vocês que cada um desses conceitos de neurose, ele vai falar da fobia, da angústia e da histeria, cada um desses conceitos são conceitos ligados a uma estrutura psíquica, a um quadro do id, do ego e do superego. Então, o meu paciente terá que vir para o consultório imaginando que eu sei desvendar a mente. E talvez eu saiba. Mas vamos pegar Jung aqui, né? No momento que você estiver atendendo um ser humano, você seja um ser humano. Quer dizer, o terapeuta terá que abrir mão desse lugar. Se o terapeuta falar, não, agora eu sei tudo do meu paciente, ele abriu a boca, já sei que ele é tal coisa, essa postura dele vai criar uma barreira enorme, porque automaticamente ele não cria empatia. Então, assim, do lado do terapeuta, o terapeuta é empático. Do lado do paciente, o paciente cria a expectativa de ter achado uma solução. Então, o que são os primeiros encontros? Gente, eu sei que eu já falei várias vezes sobre isso, mas, assim, não custa falar de novo sobre isso. Não vale a pena terminarem a formação de vocês sem não terem lido com atenção O Pequeno Príncipe. Porque o ato da raposa e do Pequeno Príncipe é um ato analítico. Ali acontece a análise. Quer dizer, a raposa propõe ao Pequeno Príncipe cativar. E essa é a proposta que é feita no divã, no setting terapêutico. Quer dizer, vamos criar esse processo de cativar, vamos prender uma alma, a minha alma, a outra alma. É por isso que o vínculo entre paciente e terapeuta é eterno, é para sempre, porque todo o processo transferencial de paixões e de pianos começam a acontecer. Com o terapeuta, esse é um outro engano que se cria. Não, é na terapia. Porque assim, então o paciente vai se apaixonar pelo terapeuta ou pela terapeuta? Não, vai acontecer paixão. Mas não é paixão pelas pessoas. Porque, vamos pegar Lacan aqui. Amo-te em ti mais do que tu. Freud teve essa sacada quando ele percebeu que a Anna Oberth, a Pappenheim, ela estava dando trabalho para o Breuer. 2 trabalhos. Primeiro, ela se apaixona pelo Breuer. Segundo, o Breuer está apaixonado por ela. O Breuer está casado, ama a esposa dele, ama a família, e a Berta Pappenheim é uma menina, 17, 18 anos. E só que o assunto do Breuer, no bate-papo com a esposa, era a Ana. Falava de como ela era inteligente, como ela era esperta, de como ela falava várias línguas, de tudo falava para a esposa ali, naquele convívio, e ele não se percebia estando envolvido no processo transferencial. Até que a Berta disse que está grávida dele. Aí ele leva um susto. Como assim está grávida? Fala, estão te chamando lá que ela está dando à luz a um filho, e o filho é seu. Ele vai desesperado, chega lá, ele vê aquele quadro, e ele fala assim, não vou perder minha família, a pessoa, minha esposa, minha família, por causa dela, que é histérica. Então, quando ele vai abrir mão, Freud fala, eu topo esse desafio. E Freud começa naquela frieza dele. Freud deixa muito claro que ele não é empático, curioso é isso. Ele não tem empatia, ele não busca curar os pacientes, mas busca compreender, olha o pensamento médico acontecendo, busca compreender o fenômeno. Então, é por isso que ele se dispõe a fazer tudo isso, e aí ele começa a perceber que o Breuer tem gravata, ele tem gravata, e o pai dela tinha gravata, e ela está apaixonando por homens que carregam alguma figura paterna. Quer dizer, o que está acontecendo naquele fenômeno transferencial? Então, Freud dá conta de entender que tudo aquilo não é que ela se apaixonava pelo Breuer, que ela se apaixonava pelo Freud, ou que ela se apaixonava pelo pai. Amo-te em ti, mais do que tu. Quer dizer, ela buscava nessas figuras parentais algo que havia se perdido, que é o segundo ponto desse nosso encontro, que a gente vai trabalhar
exatamente essa construção do complexo de amor. Quer dizer, para a menina, porque o próximo capítulo já é maravilhoso, que chama-se Femininidade. Eu estava em dúvida se eu traria para vocês esse tema ou não, a gente vai avançar até o capítulo 33. Quer dizer, como é que se constrói o feminino para Freud, né? Então, aqui ele vai trabalhar nesse texto toda a construção do complexo de castração no menino e o complexo de amor na menina. Então, ele vai dizer assim, isso que é buscado no divã é exatamente todo o comportamento que aconteceu no Édipo. Então, assim, não há um processo. Aí volta para a sua pergunta, Marlúcio. Qual é o papel do paciente? O papel do paciente é simplesmente se permitir regredir nas suas percepções à infância. E como é que o terapeuta faz isso? Ele cria artificialmente o ambiente. Mais ou menos assim, fale-me sobre qualquer coisa, por mais insignificante que seja. Isso é um mantra da psicanálise. Que o paciente começa a falar daquilo que o incomoda e por afeto, vai chegar sempre a cenas bem antigas, bem iniciais. E vale a pena a gente trazer o conceito freudiano de que o analista não é o arqueólogo que, escavando, encontra ruínas. Ele é um arqueólogo que vê ao mesmo tempo as ruínas em coexistência com o edifício atual. Então, assim, quando você encontra o paciente com uma certa idade, junto com ele você tem todas as idades dele. E é interessante porque também no finalzinho desse capítulo, ele vai falar dessa construção. Lembra, nosso assunto é personalidade. Como é que a minha personalidade se constrói? Por que o Orlando é do jeito que é? Porque o Orlando é tão infantil hoje quanto quando na infância precisou resolver um problema. Então, nós resolvemos os nossos problemas de uma forma extremamente infantil. Mas é imatura? Não, infantil porque foi construída na infância, na nossa psicossexualidade, nesse avanço. Marlon, você ficou mais ou menos encaixado dentro da que você tinha perguntado? Sim? Sim, obrigada. Ok. Qualquer coisa pode voltar a interromper, tá? Então, tranquilo vocês também? Depois Então, eu queria só pedir uma coisa. Passa o nome do livro do Caligares, que você falou na aula passada, que ia trazer, que ia mandar depois. Eu passo ele, aquele que eu passei para você. Isso. Ah. Eu passei já para o Adriano, eu só encaminho. Tá bom, obrigada. André, depois pega o meu celular, só vê o livro que eu mandei para o Adriano, só replica para o grupo. Eu mando para o grupo. Nós vamos estudar ele, tá, gente? Quando a gente vê psicose, não está longe, não. Nós já estamos agora apresentando a estrutura, né? Então, nós saímos das estruturas fundamentais, e a gente vai ver com mais ênfase, estamos entrando, insinuando as estruturas clínicas, para depois a gente entrar, então, patologia, psicopatologia, alguns outros conceitos, e aí a gente vai entrar nesse caminho das estruturas fundamentais. Então, assim, Freud percebeu que existem estruturas fundamentais que me estruturam como sujeito ou não. Então, o Édipo faz esse caminho, me estrutura como sujeito ou não. E, a partir disso, eu estruturado como sujeito, agora, a minha clínica, quer dizer, como é que eu sofro? Eu, neurótico, ao enfrentar uma demanda. Né? Onde é que eu quebro? Onde é que eu rompo? Bom, na minha estrutura fundamental, eu quebro numa psicose, numa neurose ou numa perversão. Mas, agora, neurótico, como é que a minha quebra acontece? Então, eu posso quebrar com angústias, com comportamentos fóbicos, ou posso ter comportamentos histéricos. Então, ele está apresentando isso de uma forma muito sutil, está insinuando nesse texto. Então, não é a nossa ênfase, mas aqui a gente só está abrindo uma janela para depois falar, bom, depois a gente vai voltar para essa janela para repisar com vários detalhes. Como é que eu entendo a fobia? Né? Por exemplo, uma pergunta que a gente poderia fazer é, o psicanalista cessa o comportamento fóbico do seu paciente? Tenta imaginar o seguinte quadro. O paciente chega para você e ele tem fobia, ele tem comportamentos que estão impedindo ele de trabalhar. Qual é o caminho do analista? Não é o caminho do médico. O médico vai dar um remédio, né? Vai diminuir a forma como ele está sentindo a vida, vai acalmá-lo, vai trabalhar a questão do humor dele. Um terapeuta holístico vai fazer uma massagem, um relaxamento, ensinar algumas técnicas. O hipnoterapeuta vai talvez desensibilizar aquele momento, vai apagar aquela cena. A pergunta é, tudo isso funciona? Funciona.
pessoa está fóbica, ela não está conseguindo mais trabalhar, ela não pode... Eu tinha uma colega de trabalho que trabalhávamos aqui no 20º andar, e ela, para subir o 20º andar, ia de escada, porque ela não aceitava mais ir de elevador. Ela desencadeou um processo, né, extremamente dolorido na sensação dela. Eu me lembro de uma paciente que ela veio para a sessão, para vir para a sessão, ela tinha que pedir para alguém para a casa dela, levá-la até o táxi, na época não tinha Uber, ia até o táxi, e entrar com ela no táxi para ir para o consultório. Então, o trabalho, ela não ia para o trabalho, para ir para o consultório. Então, isso são patologias. Você dá um medicamento, isso cessa, porque é anestesia. Você busca a cena primária, desensibiliza a pessoa daquela cena primária. Você ensina técnicas para lidar com isso. Mas o analista faz isso? Não. Ele pode usar essas técnicas para evitar que o paciente precise recorrer ao fármaco ou a alguns meios radicais. Mas, no momento que ele faz isso, ele adia as soluções. Freud chama isso de psicanálise selvagem. Nós vamos estudar um dia esse texto. Você fala, não, mas então, isso a psicanálise não faz? Faz, mas eu tenho que saber que eu estou fazendo análise selvagem. Freud era contra, Firenze era a favor. Então, nós temos esses caminhos construídos na psicanálise. Eu posso discordar de Freud, sem problema nenhum. Ok? E a ansiedade do paciente em resolver a fobia? De repente ele não pode dizer, o método não funciona, então vou buscar outra coisa. O que vai acontecer é que no momento que o paciente você abrir um novo DIC, abrir uma nova porta, o paciente perderá é por isso que a gente precisa entender o problema, que o sintoma é um corpo. Então, no momento que o paciente vem e você consegue abrir essa caixa de Pandora, em que ele começa a soltar os fantasmas, não tem mais necessidade de ter fobia. Vamos pegar um extrato clínico do Freud, né? O pequeno Hans tinha medo de cavalo. Não saía na rua, por quê? Porque o cavalo podia morder, podia comer o pipi dele, era essa a frase dele. E aí o pai chega para ele e fala assim, depois de toda a percepção, fala assim, você queria que o papai morresse, não queria? Ele disse, queria. Assim, porque se o papai morrer, você vai poder ficar com a mamãe? Ele tem 24 anos. Disse, isso. Se você morrer, eu fico com a mamãe. Olha como é que a cura acontece. O pai do pequeno Hans, por orientação do Freud, ele só fala assim, papai não vai morrer. Por mais que você queira, papai não vai morrer. O pequeno Hans abraça o pai e ele tem um sonho. Ele dorme tranquilamente e ele sonha. E o que ele sonha? Ele sonha que o Freud era um encanador e veio e trocou a torneira dele, do banheiro dele. E colocou uma torneirinha nova. E agora ele estava livre e ele se casa com a mãe dele e tem filhos. Ele resolveu tudo na fantasia dele, desapegou-se da figura do pai, porque agora ele tem um pipi novo, olha, ele está no banheiro e a torneirinha dele é trocada. E todo o processo fóbico é interrompido, acaba. Não tem mais necessidade. Então, assim, por isso, se no processo analítico o tema verdadeiro, é por isso que ele não pode perder isso. Existe uma ideia no inconsciente reprimida, e existe um recalcamento que surge, e esse recalcamento pega a força, o afeto da ideia reprimida. Então, o que me dói não é um processo idílico, é um processo egóico, é o meu ego que causa toda a minha angústia. Então, se o processo é do ego, eu posso lidar com o ego, eu não preciso atingir o id, porque o id está lidando com angústias das quais eu não vou nunca ter controle sobre ela. Mas eu consigo trabalhar com o ego. E no momento que eu faço isso, aquela criança ou aquela pessoa não precisa mais adoecer. Então, eu vou até pegar uma expressão de uma paciente minha, que ela diz assim, Orlando, eu precisei surtar. Eu já estudei isso de vários pacientes. Eu precisei surtar para resolver meu problema. Então, é como se você entendesse que cada ponto de adoecimento, daquilo que a gente chama de adoecimento psíquico, nada mais é do que um surto necessário. Sabe assim, como se fosse vamos imaginar uma pessoa que está ali com gases e ela consegue soltar um arroto e aquilo, se ela não faz isso, começa a doer. Dói o peito, dói a barriga, ela começa a ter... Mas simplesmente toma um sal de fruta, libera o gás e as dores cessam. Você não precisou fazer uma punção, você não precisou fazer... Ele tomou algo que liberasse. É um exemplo bem grotesco, mas acho que dá para a gente ter mais ou menos a realidade. Quem já comeu uma feijoada em ambiente
de festa e não pôde aliviar muitos gases, já sentiu alguns desconfortos, dá uma saidinha, vai para algum canto, alivia aquilo. Análise, de uma forma muito grotesca, é isso. Você cria diques. A pessoa solta, e ao fazer isso, ela entra no processo de catarse. Bom, esse é o primeiro passo. A catarse acontece. Freud percebeu isso. Mas a catarse é terapia? É terapia. A catarse é psicanálise? Não é psicanálise. A catarse resolve só o sintoma, aquele sintoma. Ela não descobre por que aquele sintoma foi necessário. Né? E a psicanálise busca essa fonte. Ou porque eu atinjo diretamente, ou porque eu crio uma fantasia. Nessa construção que ele vai fazer, sobre essa ansiedade primeira, que ele chama de ansiedade realística, ele vai fazer a construção de por que eu tenho outras crises de ansiedade. Então, ele diz assim, qual é o grande mal do ser humano nesse princípio psicanalítico? Ansiedade. Ah, eu estou com fobia, é ansiedade. Ah, eu estou com dores no corpo, fui no médico, não tem nada. Aí vem a palavrinha mágica, tem fibromialgia, né? Não estou dizendo para vocês que todo processo fibromiálgico é um processo psicanalítico. Não, seria imaturo e irresponsável dizer isso. Estamos falando de situações que se aproximam muito do que é histérico. E a gente precisa fazer a distinção do que é histérico daquilo que é psicossomático. O psicossomático tem uma causa no corpo. O meu corpo está tentando resolver. Estou com muita raiva, meu fígado chia. Né? Eu me sinto muito, muito intimidado, sem espaço de respiração, muito protegido. Então, o meu coração, meu pulmão chia. Isso eu tenho psicossomática acontecendo. Eu me sinto incapacitado de fazer as coisas, começo a ter começo a ter anestesia na mão, começo a formigar, eu começo a ter problemas na minha perna, porque eu não consigo tomar a decisão do que eu vou fazer, para onde eu vou. Isso eu estou trabalhando com psicossomática. Isso já existia na época de Freud, e Freud nunca foi contra isso, é uma percepção da medicina. O que Freud, quando ele constrói a teoria ligada à histeria, ele trabalha o simbólico. Então, por exemplo, talvez eu fique afônico, não é porque eu não tenho a voz, mas porque a voz teve sentido em algum momento da minha história. Talvez alguém tinha que gritar, não gritou, ou talvez no momento que eu estava o trauma estava acontecendo, alguém gritou, então eu não posso gritar. Então, assim, aquele sintoma só terá sentido na história daquele paciente. É por isso que eu não posso fazer análise de terceiro. Olha, eu vim aqui para fazer análise do meu vizinho, do meu filho. Isso acontece. O meu filho não quer ir para terapia, então eu vim fazer análise. Resolve bastante, numa perspectiva sistêmica. Você mexeu com uma peça do tabuleiro, o jogo muda. Agora, se a pessoa fala, olha, eu queria que você atendesse meu filho, isso acontece muito. Queria que você atendesse meu filho. Fala, pede para ele fazer contato comigo, né? Isso falando de um filho adulto. Ou queria que atendesse meu esposo. A pessoa me encaminhou o esposo para atender. O esposo veio uma sessão, não veio mais, e aí cria uma certa resistência, porque você está lidando com coisas que ele acha que não é problema, e há problema. Resolve o problema? E por terceiro, não. A própria pessoa tem que dizer, ó, eu quero me tratar. Porque se ela não reconhecer que ela tem um problema, você não tem que tratar. E muitos pacientes chegam no consultório exatamente assim. Chegam com o diagnóstico pronto. Olha, eu tenho um problema. Qual o problema? O meu problema eu não durmo bem. Essa é a história de um paciente, não durmo bem. E por que você não dorme bem? Ah, não, eu fiz todos os exames, é meu nariz. Seu nariz eu tenho sonhos persecutórios. Por quê? Porque eu não respiro direito. Então, você não respira direito, respira pela boca, e isso está trazendo para você imagem de ser perseguido a noite toda. Aí você descobre que as imagens estão vindo, e elas têm uma história. Elas levam ele para algum lugar. Quer dizer, isso foi uma desculpa médica que foi dada para ele, que foi irresponsável. Por quê? Porque ele tentava explicar algo que a medicina não tem por que explicar. Para a medicina, o que é um sonho? Um lance de memórias no momento que o seu cérebro está se rearticulando. Ele tá fazendo uma autolimpeza, ele está fazendo todo o processo de backupeamento, qual a memória vai ficar, não vai ficar, e nesse meio tempo você está sendo bombardeado por imagens. Lembra dessa época?
A turminha de hoje, essa geração milenial aqui, não sabe o que é isso, né? Tem que passar o debug desfragmentador. Meu Deus, demorava o dia inteiro para você ver aqueles quadradinhos, né? Quer dizer, é isso que acontece no nosso cérebro. Agora, por que que eu trago essas imagens? Qual é o sentido delas? É por isso que ler o livro A Interpretação dos Sonhos ou as conferências de Freud sobre isso é extremamente importante. Por quê? Porque eu começo a entender que eu não estou interessado na novelinha que o sonho me traz. Porque a novelinha que o sonho traz, a roupa, é o que veio do dia anterior. Assistiu um filme, uma novela, alguém discutiu, uma martelada que foi dada no momento que você estava dormindo, isso entrou no sonho. Mas eu estou interessado naquilo que ficou bem escondidinho no sonho, que está passando despercebido. É aquilo que eu interesso. E aquilo vai me trazer palavras-chave. Aí vem aquilo que nós estudamos há uns 4 semanas atrás, assim, o sonho não me conta do problema, mas o sonho é o que mais chegou perto do problema. Ele tem cheiro do problema. Então, quando eu começo a falar sobre o sonho não me conta o problema, mas como ele estava perto do problema, ele insinua o problema. E aí eu vou fazer um processo de livre associação por meio do sonho. Então, assim, a chave do processo analítico é livre associação. Por que é livre associação? Gente, de forma muito simplória. O problema é que a psicanálise assusta as pessoas de tão simples que ela é. Ela exige, na verdade, controle do terapeuta, de não diagnosticar, não tentar resolver o problema, não intervir demais. Né? Mas, por exemplo, enquanto eu chego para o paciente e falo assim, fale-me sobre qualquer coisa, o mais sem sentido e insignificante que seja, quando eu chego com essa fala, o meu paciente começa a falar do que ele está vindo. E a nossa mente nunca para, ela vem. Ela está falando uma coisa, não, isso não tem relevância. O compromisso é você falar sobre qualquer coisa. Não, mas é besteira, eu pensei, não tem nada a ver com... Sim, mas o que você pensou? Lembra? Nós temos um compromisso. Você vai falar sobre qualquer coisa que te veio à mente. É que eu estava falando com você que, de repente, veio a imagem de um carro na minha cabeça. Que carro? Aí você descobre que aquele carro era o segredo de tudo. Né? Eu me lembro, eu já citei isso numa outra aula, do paciente que está no meio da fala dele, ele começou a dar risada. Eu falei, por que você está dando risada? E ele estava com... Olha que interessante, Adriano. Ele estava com formigamento na mão. Não sei se vocês recebem alguns alunos ali que acabam trazendo o problema da lerna, aquela coisa. Formigamento na mão. E ele não conseguia entender por que a mão dele foi no médico, o médico passou antidepressivo, um sertralinazinho para ele, né, para ficar mais calmo. E ali falou, olha, não, isso vai passar, fisioterapia. Né? Sertralina e fisioterapia, para ele fortalecer. E aí começamos a falar sobre isso, começamos a livre associação, aí ele começa a dar risada, e ele fala assim, o que eles pensam? Não, besteira. Será um jovenzinho, né, 20 e poucos anos. Lembra? Temos um compromisso. Qualquer coisa que vem. Não, Orlando, é besteira. Eu pensei em besteira mesmo. Então, o quê? Eu pensei, a palavra que eu pensei foi pinto pequeno. Você pensou nisso. E aí começamos a falar sobre isso. O que significa alguém ter pinto pequeno numa esfera de valores de empoderamento? Está incapacitado. Ser menos. E é o que está acontecendo com ele. No trabalho dele, ele era inferiorizado pelos colegas que eram mais velhos. Os colegas mais velhos, tudo que ele ia falar, o colega mais velho tinha razão, porque era mais velho que casa. Então, ele foi se sentindo como? Com isso. Olha, foi uma palavra que ele deu risada. Quando é que ele ia comentar isso se eu não tivesse a regra de ouro da psicanálise? Fale sobre qualquer coisa, por mais insignificante que seja. Né? Então, assim, a gente nunca pode desconfiar de que o método funciona. Por isso que chama o método perigoso. Tem um filme, o método perigoso. Qual é o método da psicanálise? É só um, é a fala. Qual fala? Dirigida? Não. Qual é a atenção do analista? Flutuante. Então, o analista não direciona a sessão. Então, é interessante, é por isso que eu brinquei quando falamos do shot, né, lá no grupo, eu falei assim, a sessão de análise é uma conversa de boteco. Você começa a falar sobre o quê? Qualquer coisa. Começa de time, política, só não pode brigar, né? Time, política, daqui a pouco você está falando de parente, daqui a pouco você está falando do confronto que está tendo em casa, daqui a pouco você chega numa situação de dor, daqui a pouco o paciente que começou a falar de política começa a chorar. Como é que você chegou nisso?
simplesmente porque você não teve foco. Aí vem, Marluce, aquilo que você está dizendo. Quando eu procuro o meu terapeuta, eu tenho que dar conta de confiar que ele vai conduzir. Por quê? Porque inicialmente ele vai parecer um cara voado. O cara não fala coisa com coisa. Começou nisso, terminou naquilo. Onde é que eu vou chegar? É diferente de um discurso médico. Imagina você chegar no consultório, o médico começar a bater papo com você, falar sobre nada, né? Não te receitar nada. Você não volta mais atrás, o médico é incompetente. Ganhou dinheiro à toa, né? Então, assim, o médico, por uma questão de logística, de coerência, de cultura, você não pode sair de lá, nem que seja para te receitar um paracetamol. Mas tem que te receitar alguma coisa. Se você sair da consulta médica sem o encaminhamento para um exame, ou um remédiozinho, não foi bem feito. O médico, aí diz, o médico nem olhou na minha cara, né? É mais ou menos isso, quer dizer, você tem que receitar. Receita ali uma cibalena, não existe mais, né? Você vai receitar cibalena e se denuncia idade, né? Cibalena com Coca-Cola. Eu me lembro do povo pôr fogo na cibalena. Eles pegavam cibalena. Isso eu via meus primos. Olha, isso não presta, isso é uma droga. Eu não tinha, era criança, pegava um fósforo, acendia o fósforo na cibalena. Eu imagino que ela tem uma coisa inflamável ali, pegava fogo muito rápido, é como se fosse uma vela, ficava ali pegando. Falava, tá vendo? A gente fica tomando esse negócio aí. Isso não, eu tinha, acho que uns 8 anos de idade. Então, só para a gente voltar aqui, então, aí ele continua aqui dizendo assim: ah, um precipitado de um determinado evento importante, incorporado por herança, algo que pode, por conseguinte, ser assemelhado a um ataque histérico individualmente adquirido. Essa é a definição que ele traz de um comportamento de uma ansiedade. Então, ele diz assim, só que ele vai fazer a comparação. Quando a gente nasce, ele vai dizer assim, nós somos conduzidos a um comportamento de ansiedade. Quer dizer assim, o nascimento não me leva para a ansiedade. Desculpa, o nascimento não provoca ansiedade. Ele provoca uma cena que me conduzirá à ansiedade. Assim, então, o que é ansiedade? É um comportamento de taquicardia, de preparo para resolver o problema. Esse é o que ele vai chamar de ansiedade realística ou primitiva. Que depois ele vai fazer, no segundo momento, uma comparação com o que ele chama de que ele vai trazer a questão do id, do ego e do superego. Fala assim, essa ansiedade está ligada ao id. O que é o id? O id é irracional. Ele é cego. Então, tenta imaginar, é cego, surdo e mudo, e ele precisa reagir. Ele sente que ele vai morrer. O que ele faz? Ele começa a... Ele não pode gritar que ele é mudo. Ele não está vendo o que está acontecendo. Então, ele tem a sensação de que o mundo vai acabar para ele. Então, o que ele faz? Ele desencadeia todo mundo. Ele belisca o que estiver perto dele, que agora é o ego e o superego. Ele começa a beliscar. Isso é o que ele vai chamar de bebê nascendo, desencadeia, porque ele vai morrer. Então, ele cria um primitivo. E ele vai dizer assim, agora eu criei uma forma de lidar com esse estresse. A questão é que o bebê não morre. E o bebê mama. A fome é aplacada. E a ansiedade, ele é acalentado pela mãe. Estamos trabalhando numa situação normal. Estamos trabalhando numa situação traumática. Tem bebê que nasce jogado no lixo. Bom, aí nós temos uma outra realidade acontecendo. Então, vamos pegar esse extrato de uma normalidade. Então, esse bebê nasce, é colocado junto com a mãe, amamenta. Então, toda a urgência que provocou a ansiedade é aplacada. No mundo animal, a gente vê isso, e tem um grupo de terapeutas que desenvolveu uma coisa chamada TRE. Já ouviu falar de TRE? Não é o Tribunal Regional Eleitoral, não. Mas faz tremer. É uma técnica de tremor. Eles perceberem que os animais, por exemplo, o urso, quando ele é estressado, quando ele é perseguido ou persegue, depois que acaba toda a cena estressora, ele para e começa a tremer. A gente vê isso nos cachorros, né? Por exemplo, você pega o cachorro, leva para um ambiente estressante, ele começa a tremer. Aí você fala assim, ele está com medo. Não, ele está num processo de estresse e aquele desencadear químico dentro dele começa a provocar nele, ele precisa tremer. Porque dos dois, ele se preparou para o pior. E agora o corpo dele começa a tremer. Se ele não tremer, ele adoece. Fizeram isso com os ursos, por exemplo. Seguraram, não permitiram que esses animais selvagens tremessem. Cada vez que ele tremer, tiravam ele dessa situação de tremor, ou excitando novamente, de alguma forma artificial. Esses animais começavam a adoecer.
Então, o que esse pessoal fez? Eles começaram a promover, esse está mais ligado a essa turma do Osho, né, da bioenergética, de tratamento do corpo, todo esse caminho onde o meu corpo resolve seus problemas. Então, eles começaram a desenvolver técnicas de tremor, e literalmente você começa a tremer. Então, começa a fazer movimento de tremor, a pessoa começa a tremer, e de repente ela não controla mais o corpo começa a tremer sozinho. E aí começa a vir lembranças e elaborações. Por quê? Porque eu estou permitindo que tudo aquilo que foi preso comece a se soltar. Já ouviram alguma fala sobre isso? Reich. A base teórica começa em Reich. Da caixa orgástica, dessa questão das couraças caracterológicas, né, que me prendem aqui, né, vão prendendo partes do meu corpo. Então, eu adoeço exatamente nessas. Aí ele faz um vínculo com os chakras, né, tem todo esse caminho. Eu vou ver se eu descubro certinho os vídeos do DRE. Uhum. Alguma coisinha lá para evitar esse tremor. Sim. Abafando. Exatamente. Algo que pode ser terapêutico. Exatamente. Que é o princípio da febre. Quando você tira a febre do paciente, você está tirando algo que, de certa forma, é terapêutico. Só que você sabe que aquilo pode sair do controle. Então, por isso que você reduz a febre. Então, no mundo naturalista, então eles permitem que você tenha essa febre e tal, né, seria esse caminho, a mesma coisa do tremor. Então, aquela pessoa que está tremendo, ela precisa tremer. Então, essa é a técnica que eles passaram a usar. Eu vou resgatar o vídeo. Eu tinha uma colega, a Graça, ela fez o curso, né? Ela era doida, ela tentou trazer esse curso aqui para Londrina, e ela relata, assim, na aula, ela relata lembranças que vinham para ela, que ela não resgatava mais, né? Acidente de carro, cheiro de gasolina. Ela diz assim: Orlando, eu tô tomando a liberdade de falar da cena, porque ela falou isso em aula, né? Foi gravada até no mental, mas ela traz uma cena e fala assim: eu sentia cheiro de gasolina e ela não lembrava, recuperou a lembrança de um acidente que teve quando era bem criança, em que vazou gasolina do carro, teve um acidente, tudo aquilo veio, quer dizer, estava tudo dentro dela, não saía de um formato natural, mas tentava ser elaborado. E quando ela faz esse trabalho reichiano, né, de tipo de catarse no próprio corpo, isso é liberado. Né? Tem algumas falas sobre isso, seriam nossas fáscias, né, que trazem toda essa expressão emocional. São caminhos que a gente vai buscando para explicar. Então, o que Freud está colocando aqui é de que toda essa crise, como é que eu aprendi a fazer isso? No nascimento. Ele diz assim, ó: o evento que consideramos como tendo deixado atrás de si uma marca dessa espécie é o processo do nascimento. Ocasião em que os efeitos sobre a ação do coração e sobre a respiração, característicos da ansiedade, foram efeitos adequados. Entendeu? Esse caminho da angústia e do pânico, né? Que é muito como eu estou com o coração está saindo pela boca, né? Parece que o meu peito está apertando aqui, parece que vai esmagar meu peito, né? Toda essa fala, ele vai dizer assim, a descrição básica disso, quer dizer, em que primeiro momento da vida isso aconteceu? Quando eu nasci. Assim, a primeira ansiedade teria sido uma ansiedade tóxica. Daí partimos para uma distinção, ele faz distinção: ansiedade realística e ansiedade neurótica. O que é gostoso de ver aqui em Freud é que ele faz assim um caminho. Ele passa a conhecer, até coloquei essas palavras que se assemelham mais à filosofia do que à própria psicanálise. O incognoscível é conhecido pelo cognoscível. Quer dizer, resumindo, eu conheço o que eu não estava conhecendo a partir daquilo que está. De forma muito simplória, a partir daquilo que eu conheço, do simples, né? Do que eu vou vivendo. E por que ele está trazendo isso nesse formato? Porque depois ele vai dizer que o jeito de eu lidar, eu adulto, quando eu começo a lidar com as minhas finanças, com medo de morrer, com medo de ficar doente, a base disso foi originada quando eu tinha 2 aninhos de idade. E eu estava tentando controlar a minha própria vida. Quando eu começo a precisar chorar, atacar uma geladeira, porque estou enfrentando crise, preciso falar dos meus problemas, a base disso é o bebezinho que precisava chorar. Então, assim,
tudo que eu trago de forma sofisticada nasceu da forma mais simplória possível. Quer dizer assim, ó, sendo aquela uma reação que nos parecia compreensível face a um perigo, isto é, a reação a um dano esperado de fora, ao passo que esta, a ansiedade neurótica, era completamente enigmática e parecia despropositada. Diz assim, agora quando eu vejo aquele paciente, porque perdeu uma prova, né? Eu me lembro uma vez, eu estava até comentando com a Andresa e a Amanda, quando eu dava aula numa escola, um menino, eu peguei ele colando, falando como o professor vê, muitas vezes deixa a cola passar, né? Só fala assim, ó, sejam mais espertos, cuidado, eu estou vendo, tá? Aí o menino pega, me coloca o caderno debaixo da carteira dele, na hora que eu virava as costas, ele pega o caderno para copiar a resposta. Aí eu falei assim, não, aí ou eu tiro você dessa sala ou me tiram dessa sala, porque a coisa ficou... Né? E o menino teve uma crise, começou a chorar, a irmã dele estava na sala, aquela crise enorme toda, quer dizer, pode ter sido uma estratégia dele? Também pode, mas pode ter sido uma crise histérica. Então, algumas pessoas têm crise histérica, está num pronto-socorro lá, quando de repente está quebrando tudo, né? Todo aquele fenômeno, a gente vai dizer assim, tudo isso não tem uma explicação lógica. Aí ele diz assim, em uma análise da ansiedade realística, eu tenho estado de preparação para a ansiedade. Isso é curioso, olha, a minha ansiedade me prepara para um estado de ansiedade. E agora ele vai dizer, isso é a matriz para a construção das minhas neuroses, que ele vai dizer, toda e qualquer neurose nada mais é do que uma ansiedade. Ele diz assim, aqui dois resultados são possíveis. Ou a geração da ansiedade limita-se ao sinal, caso em que o restante da reação pode adaptar-se à nova situação de perigo e pode resultar em fuga ou defesa. Quer dizer, o problema surge, ele é real, e eu fujo dele, e se resolve. Ou a antiga situação pode continuar mantendo o domínio. Quer dizer, como eu não resolvi o problema, porque o problema não era o esperado, eu fico sempre com o pé atrás, sempre resolvendo alguma coisa que eu não consegui resolver. O princípio é o da música chiclete. Eu pego um pedaço da música, enquanto eu não cantar ela toda, ela não sai da minha cabeça. Então eu tenho algo não resolvido e aquilo gera em mim uma expectativa. Ele vai dizer assim, então existe uma ansiedade expectante. Ele vai dar esse nome, eu tenho uma ansiedade expectante. Assim, um estado afetivo se torna paralisante e será inadequado para os propósitos atuais. Então, ele vai dizer, passamos depois a análise neurótica e assinalamos que a observamos sob três condições. Aqui ele sai da discussão da estrutura fundamental, que a gente está discutindo até agora, que é no Édipo se estrutura neurótico, psicótico, perverso. Ele começa assim, agora, sob o ângulo da ansiedade, eu tenho três caminhos. Olha, Freud apresenta aqui a construção de três estruturas de neurose. Ele apresenta a causa da neurose como uma reação a algo que gera ansiedade. Isso é importante a gente frisar, porque o que acontece? Nós muitas vezes entendemos que os processos para as terapias, o processo de adoecimento neurótico é um trauma, é um problema. Ele vai dizer, não, não é um trauma ou não é um problema. É uma solução a um problema que não era um problema de fato. Então, assim, voltamos àquilo que a gente começou no comecinho da aula. O problema que vem para mim, aquele problema que chega para mim, ele é uma solução. Então, se eu retiro, que é o que você acabou de ter essa perspectiva, Adriana, quer dizer, aquele paciente que chega lá e você dá um remédio para ele acalmar e tirar o tremor, aquilo era saída para ele. E aí você tirou a saída que um xamã, que um pajé, que um pai de santo, que um pastor, que um padre, que é alguém que está numa cultura básica da humanidade, talvez utilizasse. E talvez, não tendo que eles curariam, e talvez aquilo perderia a gravidade naquele momento. Mas quando você traz para um campo onde a gente pode cessar o sintoma, talvez aquilo cesse e pronto, acabou o problema. Mas talvez você tenha montado um problema para a vida toda. Então a pessoa traz assim, olha, mas aí é uma outra figura. Tá perfeito. Você vai haver um deslocamento, só que agora, qual é a explicação do que a gente chama de fobia? Deslocamento. Ele vai se deslocar para uma outra cena. E a cena, e aí vem um implicador muito interessante,
Porque a cena ela é construída pelo simbólico. Então, por exemplo, se você tenta buscar na história, você pega uma pessoa que tem medo de elevador, mas essa pessoa estava na roça, nunca andou de elevador. E agora vai para o elevador e tem medo de elevador. Onde é que nasceu o medo de... Aí você tenta achar um elevador na história dela. Talvez não tenha um elevador. Vamos brincar, tá? Talvez ela tenha, no momento que aconteceu um problema, ela estava assistindo uma novela e a pessoa estava no elevador na novela. Ela percebeu o elevador na novela, ela nunca esteve no elevador, e ela desloca para aquela cena. E por que ela faz esse deslocamento? Eu estou antecipando o que ele vai chamar de questões fóbicas aqui, né? É porque agora, se o meu medo tem um nome, então ele tem controle. Então, por exemplo, se o meu problema é com meu pai, se o meu problema é com a minha mãe, com a minha esposa, com a minha filha, com o meu trabalho, e eu tenho que lidar todo dia com esse problema, há um sofrimento muito grande. Mas se eu desloco para alguma coisa que eu posso manter distância daquilo, fechou, está perfeito. Né? Então eu consigo ter medo de altura, basta eu não subir algo alto. Eu resolvi um problema. Então eu tenho que entender o que a altura tem a ver com a minha história, em que momento alguma coisa tem vínculo. É o deslocamento que você acabou de dizer. Tá? Mas ele vai trazer isso de forma mais clara depois. Orlando, Em primeiro, só um pouquinho. Mas nesse sim, caso, a pessoa pode criar uma fantasia também, né? De uma situação. é uma fantasia. É uma fantasia. É E uma a fantasia. histeria, como você estava falando ali, ela paralisa também, né? Sim, sim. Porque assim, O grande problema do histérico é porque, para quem assiste, aí vem, se você chegar no pronto-socorro, alguém falar que você tem DNV, xinga ele. Como é que você chama de DNV também? Distúrbio neurovegetativo? É antigo, mas hoje como é que é o que fala que a pessoa tem? Porque na época de Freud era PT. Né? E depois vira o DNV, que é o distúrbio neurovegetativo. Por exemplo, eu tive um paciente que ele vai para o médico, o médico diz que ele tem bexiga nervosa. Então, ele ia ele ia 4, 5 vezes à noite ao banheiro. E aí, o médico, o urologista leva ele para fazer um procedimento na próstata dele. E não conta para ele qual é o efeito colateral, que ele nunca mais vai ter uma ejaculação, porque mexeu no formato que tinha. E isso traz outros problemas. E o que ele estava era simplesmente um processo de uma angústia, um distúrbio somatoforme. Quer dizer, ele estava somatizando aquilo no corpo dele. Ele estava vivendo um momento... Somatoformes, né? Exatamente. Porque daí o que aconteceu? Ele estava trazendo para o corpo. O comportamento, a realidade era histérica. Só tomem cuidado com uma coisa. Então, quem tem comportamento somatoforme, ele é histérico? Não. A histeria é uma forma de eu resolver os problemas. Mas eu tenho uma estrutura mais afeita, mais vinculada a resolver desse jeito. Então, o que acontece? A pessoa que vê de fora, eu pegar a história do DNV, do somatoforme, tudo isso, para dizer assim, quem vê de fora, fala assim, isso não é real. O que é? Aí vamos para outra discussão que a psicanálise entra nela. O que é real? Só é real aquilo que eu vivo. Então, eu nunca terei contato com o real. Eu sempre terei contato com aquilo que é imaginado, que na psicanálise vai chamar de imago, fantasia, fantasma. Então, quem vai trabalhar esse tema muito bem é a Melanie Klein. Ela vai dizer assim, a realidade externa, ela conferirá com a minha realidade interna. O mundo não é tal qual o mundo é, o mundo é tal qual eu sinto o mundo. É extremamente subjetivo. Então, se a pessoa diz assim, eu não estou bem, ela não está bem. E o mundo não estará bem. Então, isso, por exemplo, a pessoa pode desmaiar e você percebe que aquele desmaio é histérico. E tem algumas formas de desmaio histérico. A pessoa não esborracha no chão de uma vez, ela cai de um jeito seguro, ela cai no colo de alguém, ela cai próximo a alguma coisa. Aí você começa a ter a percepção que aquilo tudo foi, olha, encenado. sim. De fato foi encenado, mas por uma inconsciência. Certo. Então, o paciente não sabe que ele está fazendo isso de forma encenada. E aí o sofrimento é duplo.
Porque todo mundo vê como um fingimento e, na verdade, para todo mundo é um fingimento, mas para ela não é. Até numa parte do Exato, filme. tem o ganho secundário. E aí é o problema. Tendo o ganho secundário, existe um impulso para que isso continue repetindo, acontecendo várias vezes. Oi? Eu assistindo uma parte do filme do Freud, eu sei que ele foge um pouco do que realmente era, né? Pelo que eu Sim. li, ele foge um pouco, mas Você tem assistiu uma qual? A série ou o filme? a série. A série é terrível. Ela é bem terrível. Até tem uma cena lá, mas eu assisti o filme também. Tem uma das cenas lá que Freud trata uma paciente que ela ficou cega, né? Ela é uma menina nova, ficou cega, e aí Freud foi tratando e entendendo a história, e aí descobriu que ela ficou cega no momento em que ela recebeu a notícia de que o pai havia morrido, né? Morreu e os oficiais foram buscar ela. Tá, não, esse é o filme, é Esse é o o Freud filme, Além né? da Alma. Não é a O série, então, é filme. o filme. E Isso, é o filme, né? essa aí é a Ana O. Ah, não, isso. E aí eu fiquei muito, muito assim, porque fiquei impactada, na realidade, porque eu não tinha visto essa daí. Então, eu estou acompanhando agora, vendo por partes, né? E aí é onde ela, a hora que ela viu o pai em cima daquela cama, ela criou um mundo, né? Porque ela criou que era um hospital e depois veio a realidade que o pai havia no prostíbulo, né? Você assistiu esse E filme? isso fez, ela não queria ver Freud Além aquela da Alma. cena, né? Ela não queria ver aquela cena e ela fechou e ela não enxergou mais. Quer dizer, ela não Uhum. quis mais enxergar, né? Isso. Porque criou um Isso é espaço. histeria. É a A histeria, histeria me né? leva para uma fantasia. Ah, E sim. como a fantasia para o histérico é um processo alucinatório ou delirante, ele é o real. É porque nós temos a ilusão de que nós enxergamos o mundo. Nós não enxergamos o mundo, nossos olhos não enxergam nada. Né? Quem enxerga é nosso cérebro, nós construímos tudo aqui. Né? Então, os olhos são lentes. Né? Então, a interpretação. Agora, então, por exemplo, uma pessoa que está tendo uma alucinação, ela está vendo. Como é que você chega a uma pessoa que não está, que está vendo e você não está vendo? Então, ela talvez, por ser inteligente, ela não estou vendo. Eu tinha uma paciente que ela tomando o medicamento, ela estava em surto. Então, ela tomava o medicamento e ela falou assim, Orlando, era o diabo que me dava o remédio. Então, ela via dentes presas no médico, ela via unhas no médico, ela via um demônio no médico. Só que ela percebeu que se ela não tomasse, ela não sairia do hospital. Então, ela tomava aquele medicamento dado na cabeça dela pelo demônio. Depois, quando ela sai de todo esse surto, estabilizada, tudo normal, ela diz assim: hoje eu sei que aquilo não era real. Mas naquele momento não tinha como dizer que não era real. Mas por que ela, como ela era inteligente, né, e o quadro dela não era de psicose, ela começa a perceber que tudo acontecia na cabeça dela. Eu me lembro do caso de uma outra pessoa que eu assisti o caso, que ela está andando na rua e de repente tem um enxame de abelha. Então, imagina esse quadro. Está andando na rua, um enxame de abelha ataca ela. No momento que ataca, ela corre para um banco. Então, a porta giratória do banco, ela entra desesperada e aí ela percebe que as abelhas estão todas no banco. Mas ela tem, naquele momento, ela olha rápido, ela vê que ninguém está incomodado com as abelhas. E aí ela percebe, porque ela tava em abstinência de um remédio. E aí ela percebe e fala assim, é da minha cabeça. Então ela tem que administrar aquilo, mas ela administra porque ela não é louca e ela já sabia dos fenômenos, o que podia acontecer nessa crise. Sim. É. Exatamente. Tem duas séries interessantes. Uma se chama Perception. Uma é Perception. E o outro é o Psi. Não é Psi. Tem o Perception e tem o. Não sei, Psyche, uma coisa assim. Mas são investigadores, são agentes. Um é professor universitário, trabalha para o FBI, ele é um gênio, só que ele tem a alucinação constante. Então, por exemplo, se chega um problema para ele, ele começa a conversar com alguém que não existe. Então, ele tem um secretário que ele contrata só para o secretário, ele só chega para o secretário e fala assim,
estou falando com alguém, ele diz, não, você está sozinho. Então, ele sabe que é perception, ele sabe que ele está alucinando. Só que ele resolve todos os problemas, ele com ele mesmo, com os alter egos que vão surgindo. O John Nash, quando você começa a assistir o começo do filme, no começo do filme, você tem a percepção de que o que morava com ele no quarto era uma... Não. Sim, você tem a percepção de isso. No final, você percebe que... Você assistiu o filme do John Nash, Uma Mente Brilhante? Então, assim, aquele cara que está lá, que escreve com ele, que bate papo, que grita, né? Fica na linha, esse colega de quarto, e o cara, aquele se fosse um pouco mais bizarro, um pouco mais descontextualizado, acho que ele não ia. Talvez não. Por exemplo, o caso Schreber, que é o que Freud trabalha, é um homem, assim, ele foi presidente do tribunal da Alemanha. O cara não era qualquer pessoa. E ele começa a ter um problema sério. Ele diz assim, ele chega no médico e fala assim, as minhas vísceras estão dissolvendo. Deus está transformando o meu intestino em útero. E eu estou grávido de um novo ser. Imagina esse quadro, né? Um homem que era inteligente. Ele escreve um livro sobre isso. Então, assim, chamar de fantasia é um recurso que nós temos porque nós todos vivemos sob o efeito de uma fantasia. É totalmente normal. Então, assim, a grande questão é que, como nós somos neuróticos, temos uma noção da realidade, então a gente não conta as nossas fantasias para as pessoas o dia todo. Mas você levanta um dia e fala, nossa, o dia está horrível. Mas o dia está igual ontem. O que está horrível no dia? Então, isso é um extrato pequeno daquilo que pode acontecer numa crise entre nós. Tem uma série muito interessante, um filme, André, se você só me lembra, se você também conseguir achar, o filme chama Augustine. Não sei se vocês assistiram esse filme, Augustine. O Augustine é aquela paciente do Charcot, em que ele faz o experimento sobre tem um quadro onde Charcot está hipnotizando uma mulher, e ela fica com um olho dela cai, depois é o outro olho que cai, ela paralisa uma mão, depois paralisa a outra mão. Né? Tem todo um quadro, né? A história é real. O filme é muito bem feito, chama Augustine. A Andresa vai tentar achar, se ela não achar, depois ela me fala, eu mando para vocês. Tem no Globoplay. Tem no Globoplay? Tem no Globoplay. Mas eu tenho ele no meu Drive. Então eu mando o link do meu Drive para compartilhar para vocês. Quem não tiver Globoplay vai poder assistir. Quem baixou para mim foi um colega, foi Luiz Pires, baixou ele e passou a ser de extremo valor para a gente. Tá? Ok? Dá para a gente avançar mais um pouquinho nessa construção? Porque olha como é que ele coloca aqui. Ele diz assim, em primeiro lugar, encontramos a ansiedade, tá? Encontramos na forma livremente flutuante um estado de apreensão difusa pronta a vincular-se temporariamente sob a forma do que se conhece como ansiedade expectante, a qualquer possibilidade que de imediato possa surgir, como acontece, por exemplo, numa neurose de angústia típica. Então, sabe aquela pessoa que fala assim, eu não estou bem, por quê? Aconteceu? Não, eu acho que vai acontecer. É como se fosse um pensamento premonitório. Ou aquela pessoa que, por exemplo, começa um trabalho, um namoro, um relacionamento, e ia falar assim, eu tenho medo de me entregar. Por quê? Porque vai dar errado. Mas por quê? Você tem algum indicador? Não, mas é porque sempre as coisas tendem a dar errado. Sim. E quer dizer, isso Freud vai chamar de ansiedade expectante. Isso está feito, está muito vinculado a um jeito de ser que a gente vai chamar depois de obsessivo. O que é aquela pessoa que tem ansiedade expectante, ele não pode gastar todo o dinheiro porque um dia pode faltar. Então, essas pessoas têm tendência a ficar rico ou a ter muitas posses. Por quê? Eles não gastam. Então, você vê a pessoa está lá com 80 anos de idade, 90 anos de idade, mas está economizando ainda, porque pode faltar. Então, não existe mais lógica nisso. É uma sensação de que se ele gastar, falta. É uma sensação de ele pode ficar doente. Você fala, mas você está doente. Não, mas eu posso adoecer. Então, por isso, se cuida muito da saúde, não é porque ele tem um fator desencadeador de doença, é porque ele tem medo de adoecer. Aí você fala, mas Orlando, mas medo não é da histeria? Não.
Ele não tem medo de ficar doente. Ele cria uma estrutura de que ele tem medo de entrar no quadro da doença, da possibilidade, não medo de adoecer. É diferente. O histérico tem medo, o obsessivo tem culpa. Então, ele não quer carregar a culpa de ele ter causado a própria desgraça. Então, ele se cuidará da saúde dele, não, sempre pensa no futuro, ele não pensa no hoje. Hoje eu vou cuidar da minha saúde, então eu vou ao médico. Não, vou guardar dinheiro, porque se no futuro eu tiver que ir ao médico, aí hoje ele não vai ao médico. É incoerente. Então, Freud vai dizer, isso chama-se ansiedade expectante. Eu tenho a sensação de que, né? Então ele fica solto. O problema é que pensa no mata-mosca. Está ali com adesivo. A mosca bateu a pata, grudou. Então, qualquer coisa que cause estresse já tem um contexto preparado para que aquilo seja um problema muito grave. Então, ele fica o tempo todo preparado. Então, muitas vezes, assim, uma coisa simples. O ônibus atrasou. O Uber não chegou. Ou o salário atrasou um dia. Aí, meu Deus, o mundo está contra mim. O que aconteceu? O que eu fiz? Eu joguei pedra na cruz. Percebe? E era algo que podia ser controlado. Então, ele explode com uma facilidade. O Freud vai dizer, primeiro tem esse tipo de pessoa. Então, que energia? Energia não pegue no campo do energético integrativo, não. Energia como libido, como força, né? Instintual. Que força instintual está sendo desencadeada aí? A sensação de que quando eu nasci, quase morri. Então, será que de novo eu não vou quase morrer? Então, eu desencadeio o fenômeno que eu já criei como saída. Qual? Taquicardia, ansiedade, todo o comportamento que traz esse processo da ansiedade. Agora, tenta imaginar quadros patológicos como o bebê que nasce com cordão umbilical que quase o esgana, quer dizer, que ele prende a respiração, que tem que... sabe, são casos patológicos e muitas vezes você tem que trabalhar para resolver. A gente não resolve isso, mas é para construir a sensação inicial de ansiedade. Quer dizer, o que me construiu naquela forma de ter a sensação? Aí foi a minha história. Primeiro momento, primeira angústia que eu tive. Em segundo lugar, ele diz assim, encontramos-nos firmemente vinculados a determinadas ideias nas chamadas fobias, em que ainda é possível reconhecer uma relação com um perigo externo, nas quais, porém, devemos considerar que o medo é exagerado e desproporcionado. Então, ele diz assim, então eu tenho ansiedade expectante, eu tenho os processos fóbicos, que ele vai depois dizer que acontece o deslocamento, e por último ele tem o terceiro e último lugar, encontramos a ansiedade na histeria e em outras formas de neurose grave. Lembrando que Freud começa a trabalhar a neurose com a histeria. Depois é que ele vai atender outros pacientes com outro caminho. Começa com a histeria, ele entra nos campos do que a gente chama de neurastenia, ou as famosas fraquezas dos nervos daquela época, a sensação de vazio que as pacientes dele tinham, para depois ele ter alguns pacientes que eram tratados na época como loucos, que depois ele descobre que não são loucos, são obsessivos. Por que o obsessivo e o louco era confundido? Porque o obsessivo é o famoso ideia fixa. Nossa, o cara tem ideia fixa. Não para de falar nesse assunto. Só isso, então, ele era visto como louco. Né? E começa a acontecer um processo até de idiotização. Não no sentido de emburrecimento, mas de ter uma característica própria. Então, ele tem aquele filme, até o Lira, que é um outro colega nosso, me corrigiu, Melhor Impossível. Eu falei na época, acho que eu mencionei o filme Alguém Tem que Ceder, que é com o mesmo ator, é o... Jack Nicholson. Jack Nicholson, exato, Jack Nicholson, obrigado. Jack Nicholson, que é Alguém Tem que Ceder. E aí, no Melhor Impossível, ele pisa os quadrados, ele senta no mesmo lugar, ele só come o mesmo prato, só pode ser atendido pela mesma pessoa, ele não pode mudar a rotina dele, porque senão acontece alguma coisa. Então, esse princípio é o princípio do obsessivo. Agora, imagina uma pessoa que tem esses costumes, eram chamados de idiotas, quer dizer, com coisas próprias só dele. Então, eu tenho que entrar sempre com o pé direito. Eu tenho que bater na porta, né? Eu estava escutando um sermão, né, de um pastor até da minha igreja, e ele falando sobre agora ontem, terça-feira, né? Ele falando sobre o problema das superstições. Então, eu vontade de dar uma cutucada nele e falar assim,
as superstições não implicam apenas questões religiosas, implicam sofrimento psíquico. Algumas pessoas buscam a superstição como a estabilização deles. Quer dizer, olha como é sedutor, isso Freud trabalha esse tema, como seduz os comportamentos religiosos se você tem a magia. Quer dizer, se eu usar tal palavra, as coisas dão certo. Se eu não usar tal palavra, as coisas dão certo. Quer dizer, aquele ritual de, por exemplo, vou assistir tal jogo com aquela calça, com aquela cueca específica. Por quê? Porque meu time ganhou. Quer dizer, esses comportamentos mágicos não carregam só do que a gente poderia chamar de religioso, eles carregam de sofrimento psíquico. Então, quer dizer, existem pessoas que são afeitas, vinculadas a isso. Então, quando a gente faz essa análise simplória, e se ele escutar essa live, vai ficar bravo comigo, né? Mas, assim, não tem problema ele ficar bravo, não, só estou brincando, né? Mas, assim, é diminuir o que é o ser humano. O ser humano não constrói suas superstições de forma gratuita. A gente constrói o regramento religioso, o regramento social, para trazer uma certa estabilidade. Essas pessoas que trabalham com esse comportamento obsessivo, que eram ditos loucos, eles só conseguiam se estabilizar em ambientes de ritual. Então, tenta imaginar uma pessoa que está numa sociedade secreta, onde tem uma roupa específica, um falar específico, o ato de cumprimentar, vamos pensar na maçonaria, o ato de cumprimentar com alguns toques, assinatura de determinada forma, aquilo estabiliza ele. Opa, agora eu estou num ambiente onde eu estarei seguro. Então, essas pessoas dão conta de viver bem em sociedades extremamente rígidas, rigorosas. Diferente do histérico. O histérico já está num caminho diferente. Qual é o caminho? Superar os limites. Adivinhar o que o outro quer. E, ao adivinhar o que o outro quer, ele é o sonho de consumo do outro. Então, o histérico carece muito de si mesmo. Está muito próximo do narcisismo nesse sentido, que ele precisa ser desejado. A vida dele só tem sentido. Então, Freud vai percebendo que essas 3 neuroses, elas são construídas na infância. Num período entre o meu nascimento, aí é antes do nascimento, não. As minhas neuroses não foram construídas nessa perspectiva freudiana. Ó, nós estamos avançando com o Bion aqui. Não estou dizendo que aquilo que ele descobriu não é real. Estou dizendo o que Freud estava analisando aqui. No momento em que eu nasço, eu construo um jeito de sofrer e agora eu vou resolver as minhas angústias com esse sintoma. Mas o que vai desencadear a estabilização? Quer dizer, para que eu não chegue, aí é o que ele coloca, para que eu não chegue a ter a ansiedade, o que eu faço? Percebe? A ansiedade me faz sofrer. O sintoma não é a ansiedade. O sintoma é para que eu não fique ansioso. Então, quando eu bato 3 vezes na madeira, quando eu uso um dente de alho no bolso, ou quando eu pertenço a uma igreja, uma religião, ou quando eu me empavoo, viro um pavão, ou muito masculino, ou muito feminino, ou quando eu tenho medo de altura, tudo isso é para não chegar àquela sensação que eu criei quando eu achei que ia morrer. Fica com mais sentido agora essa perspectiva? Então, assim, fazemos então 2 perguntas, Freud coloca. Já estou fechando, tá, gente? O que é que as pessoas temem na ansiedade neurótica? Quer dizer, qual é o medo? E segundo, como é que elas podem relacioná-la com a ansiedade realística, sentida em face a perigos externos? Então, Freud apresenta o propósito do método psicanalítico. Então, se a minha pergunta é, qual é a busca de fazer análise? Se essa fosse a pergunta, a resposta está aqui. Quer dizer, em um processo analítico, a busca é pelo que se teme enfrentar de fato. Quer dizer, qual é o perigo que, de fato, eu estou tentando... Qual é o perigo que eu estou tentando evitar que aconteça? Porque se o perigo acontecer, eu desencadeio naquele comportamento de ansiedade. E aí as pessoas confundem que essas soluções é que são problemáticas. Né? Elas são os causos. Tenta imaginar o seguinte quadro. Né? Eu fecho com essa ilustraçãozinha. Eu consegui chegar com vocês na página mais ou menos 56. Nós avançamos muito. Eu pretendia chegar hoje na 58, então nós ficamos atrasados, mas o que importa é que a gente aprenda isso. Né? Tenta imaginar que você pega a roda de um carro
e olhe ela do avesso. Então, você vai lá no borracheiro, mandou fazer o balanceamento, e você olha o avesso da roda. Né? Quem tem roda de liga leve não vai ver nada do outro lado. Quem não tem roda de liga leve, né, vai ver ali alguns enfeitezinhos de chumbo, né? E a calota vai tampar. Quando eu vejo um monte de coisas que pensam. Agora, tenta imaginar a seguinte situação. Tenta imaginar que você olha, nossa, está deixando a roda feia, e arranca todos aqueles pezinhos que o borracheiro colocou. O que vai acontecer com a roda do carro? Vai perder, vai tremer, né? Você vai perder toda a estabilidade do seu carro. Quando você vai para um médico ou para um terapeuta, e ele fala assim, opa, vou deixar a sua vida bonitinha. Vamos tirar isso aqui? Vamos tirar isso aqui? E tira os seus sintomas, alguma outra parte vai falhar. Eu tinha uma paciente que ela foi a um psicólogo e o psicólogo trabalhou com uma hipnose, uma técnica simples com ela. Né? A técnica foi uma técnica, ela é tão simplória que você leva a pessoa para um relaxamento e um processo de indução, aí você propõe que a pessoa monte a cena que dói tanto, a angústia, então ela tinha um sonho, o sonho era repetitivo, ela sonhava que um elefante esmagava a cabeça do filho dela. Ela acordava. Bom, esse terapeuta que atendeu ela já não conhecia uma regra simples do sonho, que quando nós sonhamos com os nossos filhos, não é sobre os nossos filhos o tema. Somos nós enquanto filhos. É a questão dos nossos pais e o vínculo com eles. Então, quando a gente sonha com filho, nessa regra desse simbólico, a gente sonha com um bichinho, um animalzinho, algo que a gente cuida. Aí são os filhos. Então, ele já não conhecia essa linguagem de sonhos. O que o terapeuta ensinou para ela? Falou assim, agora fecha os olhos, deixa essa cena dolorida, deixa ela virar uma fotografia Polaroid. Então, induziu ela a pensar numa máquina Polaroid, agora transforma ela numa foto Polaroid, congela. Ela congelou a foto, falou, agora eu quero que você imagine um fósforo. Acenda um fósforo. Agora imagina você queimando essa foto. Você vai vendo essa foto queimar. A gente usa isso quando a gente quer aliviar alguma sensação muito desconfortante. E aí, agora você tenta, olha, hipnose pura, tenta enxergar a foto, mas não consegue. Então você fez um jogo, você fez uma troca com o inconsciente da pessoa, que o hipnólogo vai chamar de subconsciente, Freud não traz esse nome de subconsciente. O subconsciente nada mais é do que uma esfera da consciência. Então, assim, ele fez um jogo. Qual é o jogo? Vamos trocar sua lembrança dolorida pela foto dela? Vamos. O inconsciente aceita jogo. E agora vamos pôr fogo nela? Vamos. Cadê, então, a sua dor? Foi embora. Então, quando você vai tirar uma dor de uma pessoa, está com uma dor nas costas, está com dor nas pernas, você faz isso. Né? A gente cansa de ver isso na igreja, né? O pastor fala, vou orar agora, está curado, em nome de Jesus. A pessoa sai sem dor. E sai. Nem o pastor está mentindo, e nem a pessoa está mentindo. Mas só foi hipnose aquilo, né? Na minha igreja, uma vez, me trouxeram um pregador para ensinar. O cara veio dos Estados Unidos. Você foi nesse encontro? Foi um chinês? Ele veio dos Estados Unidos, é um chinês, veio dos Estados Unidos para ensinar a fazer cura. A ideia dele era muito bonita, né? A minha crítica, não quero ser leviano, mas não, eles sabiam, eles queriam ajudar. Só que eles ensinaram a hipnotizar. Quando eu fui fazer meu curso de hipnose, o meu professor começou a falar assim, gente, isso eu aprendi naquele curso que a gente viu na igreja, as pessoas estavam ensinando. E o que aconteceu? Só que o meu professor foi maduro, quando você chegava lá, olha, eu estou com uma dor nas costas. Ele era maduro para dizer, você já foi ao médico, você sabe a origem dessa dor, você sabe que eu vou tirar a dor, mas eu não tenho direito de tirar a dor se ela denuncia um processo que você precisa elaborar com o seu médico. Não, eu já fui no médico, isso é postura mesmo, tal. Aí o hipnólogo tirava, a pessoa falou, nossa, acabou a dor. Eu cansei de ver pessoas, colegas meus ali, sair sem dor nenhuma. Eu fui cobaia daquela hipnose que é para dentista, né? De ficar ali, fiquei meia hora com as pernas levantadas assim, o braço assim, eu não senti. Tenta ficar meia hora com as duas pernas levantadas, eu fiquei meia hora, sem dor nenhuma, tranquilamente, hipnotizado. Então, assim, eu me perdi, fui contar a história e me perdi em que ponto que eu estava. O que eu estava falando? Igual velho, né? Fala as coisas e vai. Às vezes você tira sintoma, mas você está falando da paciente que foi da foto lá. Ah, sim, pronto. Que bom. Ainda bem que você. Isso. Não, aí, por exemplo, aí o que aconteceu? A minha paciente não teve mais o sonho. Acabou o sonho. Olha que maravilha.
o sonho do elefante que pisava na cabeça do filho. Acabou, não teve mais isso. Ela passou a ter fobia de água. Ela não podia mais entrar em piscina. Olha, ela não tinha mais o recurso de sonhar com o elefante esmagando a cabeça do filho. Agora ela ia para a piscina, ela entrava em desespero, porque havia a cabeça dela. Aí entra, Edna, que você estava falando da questão da fantasia. Havia para ela a sensação de que tinha uma baleia na piscina. Como é que você... Sou um louco para acreditar que dentro de uma piscina, que nem olímpica era, meia olímpica, tinha uma baleia. A água é transparente. Então, ela sabia que o pensamento era irracional. Mas ela falou assim, não, ela, todos os dias antes de dormir, o marido dela tinha que olhar debaixo da cama se não tinha uma baleia debaixo da cama. Qual é a razoabilidade de tudo isso? E aí ela começa a falar assim, gente, eu estou ficando louco, completamente louca, porque eu sei que não tem uma baleia, eu sei que na piscina não tem, mas se alguém não olhar, é como se tivesse, a baleia vai me devorar. E aí a gente descobriu todo esse processo. Era um problema muito sério que ela tinha com a mãe, que ela estava se sentindo exprimida pela mãe, era algo que vinha desde a infância, e ela estava sendo obrigada, olha só, a baleia da mãe, né? Mas não é porque a mãe era gorda, não, é porque é a água, é o peixe, é o que engole, né? A mãe fazia muro com a casa dela e tinha um portão entre as duas casas. Então, quando a gente consegue decifrar, entender todo esse fenômeno de invasão que está acontecendo, eu me lembro até hoje, nós fizemos o último sonho que ela me descreveu, um sonho lindo, onde ela está caminhando por águas e ela pisa na água, porque ela não aceitava mais pisar dentro da água. Ela pisa na água, pega pedras dos rios, e é o momento que ela fica livre de tudo isso. Então, só para ela foi curada de um sintoma. Por quê? Porque não precisou mais acontecer. Ela rompeu com a mãe, ela chamou um pedreiro, ela fechou o muro, ela chegou para a mãe dela e falou assim, minha casa, minhas regras, aqui você não diz mais o que eu tenho que fazer, eu te respeito como mãe, naquilo que você é mãe, mas aqui eu sou mãe, eu sou esposa. Ela precisa colocar a mãe no lugar dela, a mãe precisou ouvir, as duas reconciliaram, não teve mais problema. Tá? Então, só para fechar, tirar os calços do pneu só vai fazer o carro andar bambeando. Gente, querem falar alguma coisa antes de eu interromper a gravação? Obrigado pela presença de todos vocês. Gente, quem tem interesse, né, e não fez a inscrição, entre em contato comigo para passar para a Andresa. Segunda-feira, às 7h30 começa o curso da análise do desenho infantil. É um curso bem interessante, tem uma live minha no Insta, aqueles que tiverem dúvidas, se tiverem mais dúvidas, é só perguntar, tá? São 12 encontros, vale a pena para quem puder fazer. E os que não puderem nesse horário, a aula toda é gravada, o material depois também fica disponível por um certo período na plataforma, tá? Aí é só fazer contato, a Andresa depois faz contato com vocês. Obrigado. Orlando, pera só um pouquinho, Orlando, eu vou fazer, mas eu preciso falar com você. Pode ser depois, porque eu estou com gente na sala hoje. Ah, tá. Mas depois eu mando um oi para você pelo Zap. Tá bom, tá. Tá bom? Tchau. Obrigada, tchau.